Olha, você concorda comigo que a gente tem mais vontade de comer no inverno do que no verão, né? Mas por que será que isso acontece? Olha, segundo a ciência, esse é um instinto do organismo para manter a temperatura do corpo aquecida. O problema é que a falta de atividade física pode fazer com que ocorra um aumento de peso. E aí, ficou preocupado? Pois olha, para esclarecer melhor isso e como reverter essa situação, eu estou aqui com a nutricionista Nádia Venturi e também com o personal trainer Silvio Júnior. Mais uma vez, bem-vindos aqui ao nosso programa. Nádia, por que acontece isso? Por que a gente tem tanta vontade de comer agora nos dias de frio? E eu digo assim, hoje nem tá tão frio, mas eu sinto, por exemplo, mais fome hoje do que no verão. Então, Suzana, na verdade, é normal essa sensação de fome aumentada no inverno. Isso porque o nosso corpo precisa trabalhar mais para aquecer o nosso corpo quando a temperatura aqui fora está fria. A temperatura interna do nosso corpo tem que ser constante, 36,6 graus. Então, nesses dias que aqui em Blumenau tem dado 6, 7 graus, significa que o corpo precisa trabalhar muito, ou seja, acelerar mais o metabolismo para poder suprir essa falta de calor que a gente tem aqui dentro. Não é o que vai esquentar, então, não é a roupa, não, sim a queima calórica. Exatamente. Dentro, ou seja, o nosso metabolismo acelerado. Isso aí, o organismo fica com o metabolismo muito mais acelerado no inverno e aí também a necessidade de comer mais, justamente para fornecer mais energias para o corpo, para que ele continue aquecendo aqui dentro, mantendo essa temperatura de 36,6 graus constante. Tá, mas aí assim, o que acontece? Ao mesmo tempo que a gente come mais, porque a gente precisa de mais calorias, para gastar essas calorias e se transformar em calor, para o nosso organismo ficar aquecido e manter essa temperatura nos 36,6 graus, a gente também consegue emagrecer com mais facilidade. Exatamente. Pelo metabolismo estar acelerado. No inverno, na verdade, para quem quer fazer uma dieta para emagrecimento, é a época ideal do ano para entrar numa dieta. Que todo mundo pensa que na verdade é no verão, né? Exatamente. Então, no inverno, se a gente souber fazer as escolhas certas em relação à alimentação, para que a gente consuma alimentos que mantenham a temperatura aqui dentro do corpo aquecida, na verdade, ou seja, que te deem uma sensação de saciedade maior, na verdade a gente emagrece muito mais rápido. E outro fator do inverno positivo é que as pessoas devem observar que no inverno elas vão muito mais ao banheiro urinar, por exemplo. Que a nossa diuresia é aumentada no inverno. Exatamente, porque os nossos vasos sanguíneos ficam em constrição e aí a nossa retenção de líquido também diminui. Então, no calor, as mulheres sofrem mais com isso, principalmente, de retenção de líquido, por causa da vasodilatação que acontece no calor. Então, no inverno, o nosso metabolismo está mais acelerado e a gente tem menor retenção de líquido. Por isso que, para quem quer entrar numa dieta para emagrecimento, é o período ideal do ano. Será que é por isso que as francesas são tão magras? Porque lá é mais frio? Exatamente. O gasto calórico nos países mais frios é bem maior do que o nosso. Nas regiões extremas, né, Antártida e Antártica, o gasto calórico do ser humano varia entre 5 e 6 mil calorias, enquanto aqui a nossa média é em torno de 2 mil calorias ao dia. Gente, que interessante. Então vamos aí torcer para cada vez mais inverno comer menos, né? Que ao mesmo tempo, simplesmente você comendo menos do que você normalmente come já vai emagrecer, porque o nosso metabolismo vai estar mais acelerado. Mas claro, Silvio, que nessa hora também entram as atividades físicas. Quem pratica atividade física agora no inverno, a tendência de diminuir ainda mais o peso é maior, porque o metabolismo já está acelerado. E aí, fazendo atividade, vai melhorar ainda? Como a Nádia citou, boa tarde, a Nádia citou anteriormente, é o momento exato de realizar a atividade. Aproveitar do lado funcional, dos alimentos funcionais e também dos exercícios funcionais direcionados para a queima metabólica, para que nós possamos aí ter uma junção de forças para eliminar o inimigo chamado gordura. Que a gente... Tá, eu gostei dessa sua situação aí que você citou, que teriam alimentos certos para queimar mais calorias. Acelerar esse metabolismo, né? Tá. Enfim, quais são esses alimentos, então, Nádia? Então, eu acredito que no inverno existem alguns alimentos que podem aumentar a nossa termogênese. Por exemplo, o consumo de alguns chás, famosos chá verde, chá branco, chá preto, chá oolong, chá mate, a própria Ilex paraguaiense, que é o nosso chimarrão. E, por exemplo, a pimenta é um excelente alimento termogênico. Então, vale enriquecer o nosso cardápio durante o inverno com esses alimentos. Mas, mais do que isso, eu acredito que fugir das tentações de inverno. Essa época do ano é a que geram as feijoadas,
fundis, os rodízios de massas, padarias e confeitarias estão lotadas. E aí vira tudo o contrário do que a gente falou, porque daí vai ingerir mais caloria do que você precisa, mais caloria do que o corpo vai precisar queimar para manter aquela temperatura no 36,6 e, consequentemente, isso vai engordar, Nádia. Exatamente. Então, meu conselho para o inverno é: vamos priorizar o consumo de alimentos mais leves e que aqueçam o corpo, por exemplo, as sopas, os chás, cuidado também com as sopas, né? Tem muitas sopas que tem bacon, creme de leite, queijos amarelos, então as sopas mais leves. As pessoas reclamam muito do consumo no inverno das saladas cruas, geladas, então a gente faz esses legumes e verduras cozidos. As frutas também podem ser consumidas assadas, por exemplo, um abacaxi ou uma maçã com canela assados no forno, ficam gostosos. Então são alimentos que promovem uma sensação de saciedade porque eles aquecem o corpo e ao mesmo tempo são leves, o valor calórico deles é baixo, tem baixo teor de gordura e principalmente são ricos em vitaminas e minerais, que além disso ainda fortalece o sistema imunológico no inverno. Tá, perfeito. Então você falou para saciedade, ou seja, pra gente não ter, porque assim, aquela vontade de comer mais, claro, é inevitável até pelo frio, fica embaixo das cobertas, sente a vontade de comer mais e também por toda a situação que a gente já explicou que o nosso organismo precisa de mais calorias. Então, quais seriam os alimentos ideais para ter essa saciedade? Você citou essas frutas aquecidas, que seriam o abacaxi, maçã, né, com canela. Que mais que a gente poderia estar comendo, ingerindo, que causa essa sensação de saciedade, a gente não sinta vontade de comer um chocolate depois, por exemplo? Então, até a questão do chocolate, depois eu quero comentar, porque ele faz bem, sim, e no inverno vale a pena incluir. Opa! O chocolate é rico em cacau, que é um poderoso antioxidante. Ele é rico em vitaminas, minerais, antioxidantes e polifenóis. Mas que fique claro que o chocolate que eu falo são aqueles amargos ou aqueles com teor de 70%, 80% mais cacau que a gente encontra no mercado. Chocolate branco não tem cacau, então também não resolve muita coisa. E a maioria dos nossos chocolates tradicionais também não tem um teor de cacau muito grande, é mais gordura e açúcar. Então, o cacau, ou seja, os chocolates com alto teor de cacau, deveriam sim, nessa época, serem consumidos, até para fortalecer o sistema imunológico, eles têm propriedades anti-inflamatórias, então pode ser incluído sem problemas numa dieta no inverno. Que não é o meio amargo, é 70%, né? Eu recomendo nas minhas dietas para os meus clientes aqueles com 70%, 80% mais cacau. E até aproveitando o gancho, já tem várias empresas aqui na nossa região, como a Orion, a Nugalin, Pomerode, que fazem esses chocolates com 70%, 80% mais cacau e são de qualidade muito boa. Aí assim, se você aí de casa tem alguma dúvida sobre isso que a gente está falando hoje, engordar, emagrecer no inverno, pode ligar para cá, tá? O nosso telefone é o 3340-0070. Silvio, quem vai malhar depois de comer uma feijoada ou comer um fundi, vai dar algum problema na malhação? Malhar com uma feijoada já é errado, né? Então já começa ali. Na realidade, como a Nádia citou, existem alimentos funcionais, então provavelmente uma média de 35 a 40 minutos, um lanche leve, antecedendo essa atividade física, até porque essa ingesta metabólica nutricional, não só do treino, e junto com a alimentação que vai te fazer mal, no sentido de você dar aquela sensação de inchaço e não estar bem consigo mesmo, que não vai comer uma feijoada, um mocotó, vem treinar, não vai treinar, né? Então todo o fluxo de sangue vai estar ali localizado ali para digerir aquele bolo alimentar, né? Então o que acontece? Não, como eu disse anteriormente, não só no inverno, quanto no outono, primavera, verão, a atividade física é crucial, né? Eu uso um exemplo meio forte aí, que é o escovar o dente. Vou escovar só no inverno, só no verão, que eu vou sorrir mais, que devo voltar... Não. É qualidade de vida, não é nem lado estético. É lógico que o nocaute vai ser consequência dessa luta, mas é o lado de você estar bem e ter qualidade de vida, até para minimizar gastos em farmácias, vamos dizer assim, né? Então o que é que ocorre? Exercícios mais direcionados no lado funcional, que vão trabalhar com vários feixes musculares de grande porte. Então, por exemplo, vai fazer exercício para pernas, né? Exercícios estabilizadores para a coluna lombar, que são o nosso eixo de proteção, né? Até onde a gente faz o trocinho. Eu tenho imagens passando aí, esses aí são exercícios o que, Silvio? Esses exercícios são exercícios que a gente chama funcionais, né? Então eles vão trabalhar grandes feixes e grupos musculares, né? É tipo um circuito, assim, faz como se fosse um circuito. Uma seguidinha da outra. Hoje a organização... Sem parar. Isso mesmo. Hoje a OMS, ela preconizou que esses exercícios em sequência, ou chamados
circuit training, né, meio americano, americanizado, a gente utiliza para ter grandes queimas metabólicas, ou seja, vai perder muito volume energético nesse treino. Então, quer dizer, se já perdia no verão, imagina no inverno, mas vai agora, perder mais ainda, como né? a Nádia citou, porque a gente tem que manter a temperatura corpórea ali nessa faixa dos 36,5 e mais o treinamento metabólico para acelerar todo esse processo. Então, a queima é 3/4 da nossa energia despejada para manter o nosso corpo ali dentro de uma harmonia, a gente chama de homeostase. Então, o que acontece? Se tu utilizar esses meios, treinamento direcionado, um circuito com grandes feixes musculares, mais o fator nutricional, é o momento de você não chegar nos 3 meses antecedendo o verão estar bem, mas sim, quando você chegar no verão, você vai fazer a manutenção. E não, agora tem que treinar que é setembro, meu Deus do céu. Né? Então, que legal, que bacana. Você estava mostrando ali a coluna? Então o que nós temos aqui? Aqui é a nossa coluna lombar. O que vai ocorrer? Nós fortalecendo aqui o quadrado lombar, que como eu citei anteriormente em outro quadro que a gente fez, é nosso eixo da felicidade, onde dá a nossa sustentação, né, que é a coluna lombar e a parte frontal, que é o reto abdômen. Se nós fizermos paralelos a esses exercícios que a gente falou ali, que são exercícios funcionais, que trabalham vários feixes musculares, e fortalecer esse quadrado lombar, é de suma importância porque nós tenhamos esse ganho geral. Não adianta nada nós trabalharmos vários grupos musculares e esquecermos o nosso eixo da felicidade. Por quê? Vai acontecer espondilolistese, hérnias discais, que são a pressão do disco intervertebral, e por conta disso, lesão. Daí eu vou parar o treino, professor. Daí o que vai ocorrer? Vou no médico. Provavelmente o ortopedista vai recomendar uma ressonância, e nessa ressonância, porque ela fez um treino sem orientação no profissional e uma nutrição também dirigida, ela vai começar a pagar um preço do não buscar a qualidade certa de treinamento ou de nutrição. Então a gente tem medo de indicar, como a Nádia citou em outra oportunidade, receitas de bolo. Procure um especialista, esse é meu lema. Né? Cada organismo é diferente, isso inclusive na malhação, né? Agora, existem exercícios que aceleram o metabolismo ainda mais, né? Também. Bom, a gente vai ensinar para você aí de casa que exercícios são esses. A gente também, lembrando, estamos com o telefone aberto para você que tem alguma dúvida. Então, mais uma vez eu repito, o nosso telefone é o 33400070 para você que quer fazer alguma pergunta para a Nádia, nutricionista, ou então para o Silvio, que é personal, tá? Tudo isso a gente esclarece mais ainda, então, no próximo bloco. Eu volto já. Mais de volta ao vivo, eu estou aqui, gente, com a Nádia e o Silvio, eles que estão falando que é possível sim emagrecer e muito no inverno. Segundo a Nádia, é a época perfeita para você perder peso, viu? Olha só que interessante. Silvio, eu lancei aquela pergunta no bloco anterior. Existem exercícios que queimam mais calorias, ou melhor, que aceleram mais ainda o metabolismo do que ele já é mais acelerado no inverno? Sim, como eu citei, vários que utilizam grandes feixes musculares, grandes grupos musculares. Né? Então, a própria caminhada, né? O circuito com um personal que vai te orientar qual o tipo adequado ao teu porte físico, ao teu metabolismo, ao teu biótipo, né? Então é direcionado um específico dentro do limite de cada cliente, né? Respeitando a premissa da educação física, que é a individualidade biológica. Né? Então existe sim, então nós temos que dar um up em grupos que vão trabalhar grandes feixes. Então uma perna, dorsais, né? O próprio peitoral, então vão metabolizar essa caminhada. A corrida é interessante, só que entra a questão de um pré-aquecimento. Então, no inverno, o que ocorre? Existe um mito. Professor, vou dar uma alongada antes de começar a atividade física. Existe um alongamento que eu chamo o nível 1 e o nível 2, que a gente chama um estiramento das fibras. Né? Primeiro momento, a gente vai fazer um pré-aquecimento. É preparar as articulações, elevar a temperatura corpórea para, sim, você realizar uma atividade direcionada. É uma situação que requer o quê? Conhecimento sobre aquele tipo de aquecimento. Por quê? Para a natação é um tipo, para o voleibol é outro, para a caminhada é um outro tipo, para a musculação é um outro tipo ainda. Então, existem exercícios físicos específicos de pré-aquecimento para cada tipo de modalidade. Por quê? Professor, mas por que eu vou utilizar isso? Porque você cai na situação de ter um microtrauma na fibra muscular. Justamente pelo frio da tua parte fisiológica, o metabolismo interno já está mais friozinho, mas a gente, como a Nádia citou, vai ter uma vasoconstricção, então é o melhor fluxo de sangue, então tu já vai estar mais limitado, já vai estar mais suscetível a estar encurtado.
Então, por isso que no verão a gente está mais com amplitude bem mais acessível no sentido do inverno. Sim, o sim. Inverno deixa enrijecido. Interessante isso também. A gente tem ligação. Alô, quem fala? Oi, tudo bem? É a Cláudia. Oi, Cláudia. Você fala de onde? Eu aqui da Barra da Velha. Perfeito, Blumenau. Cláudia, sua dúvida. Assim, ó, eu sempre fui uma pessoa ativa nos esportes, voleibol, marcha atlética e tudo mais, há alguns anos atrás, né? O meu ponto maior é assim, a minha preocupação é o seguinte, eu sofri uma lesão, como esse senhor falou, eu tenho uma espondilolistese, só que muita gente já falou que eu não posso fazer uma academia para poder emagrecer, porque depois que eu sofri essa espondilolistese, eu engordei 6 quilos. Então, assim, eu ando de bicicleta, às vezes eu ando assim a pé, mas não para caminhar, né? Uhum. Mas, assim, seria coisinhas básicas, digamos assim. A sua dúvida é se você pode fazer ou não a atividade física, Cláudia, é isso? Isso, porque muita gente diz que eu não posso fazer por esse motivo. Uhum, perfeito. E aí, vamos lá. O que é espondilolistese? Espondilolistese nada mais, nada menos que é um deslocamento, né? Da vértebra ou lombar L1, L2, L3, L4, L5 em algum momento. Não só da lombar, pode ser da cervical, da torácica, não é? Então, o caso dela, é lógico que tem que ser verificado. Então, o que ocorre? Ou lateral ou frontal. O que acontece? Tem que verificar essa ressonância que provavelmente a dona Cláudia deve ter em mãos para verificar o grau dessa espondilolistese, desse deslocamento, que é da vértebra para lateral ou o plano frontal. Diante disso, requer um treinamento físico orientado. Ela não pode, vou matricular, já sair correndo, vou para academia, vou fazer um agachamento. Não. Por isso que muitos especialistas, até provavelmente o ortopedista dela citou, fica em casa agora, tem que cuidar. Porque até por uma carência de especialistas que trabalham nessa parte eu chamo de musculação terapêutica, que atua nessas patologias. Né? Então, ela era ativa, o metabolismo dela ficou... não quer saber se ela teve uma lesão. Infelizmente, o metabolismo está acelerado. Mas aí, ela pode fazer ou não? Pode fazer. Pode, orientada. Esse é o grande orientada. Na verdade, tudo, gente, é de uma forma orientada. Vamos mostrar exercício, outro Douglas pode vir. Vamos mostrar exercícios que aceleram o metabolismo. A gente tem pouco tempo, mas pelo menos 2 exercícios aí que o pessoal de casa pode fazer rapidamente. Então, a gente vai mostrar aqui, pode ser o tensor, a gente vai mostrar aqui que trabalha aqui alguns feixes musculares do grande dorsal, que é o lado postural, né? Então, a gente puxa unilateral, trabalha ali o grande dorsal, que é a musculatura posterior das costas, e também o deltóide anterior, que é o ombro, né? E pode ser feito duplo também. É uma variação. Tem que ser em academia, né? Porque ninguém vai ter isso em casa. Com preferência num estúdio específico, né? Que é mais orientado. O que nós temos aqui? A parte do abdômen, que a gente pode citar também. Por quê? O abdômen, como eu citei anteriormente, é o nosso centro gravitacional. Então ele precisa o quê? Tá sempre fortalecido. A gente utiliza até para tossir o abdômen. Não é? Então, professor, não faça o abdômen. Não, faz, não tossiu esse ano. Não, tossi. Então vai fazer o abdominal. E depois do intervalo desse exercício, daí o personal vai preconizar número de séries e tempo, né? Ele trabalha, principalmente as mulheres, essa musculatura interna, que nós chamamos de adutores. Que geralmente ela chega na praia, professor, sobrou um pouquinho. Né? Então, ela vai ter enrijecido esse tecido e aqui ela vai estar trabalhando. Enquanto que faz um, já faz outro, vai gastando mais calorias. Legal. E aqui, nós temos aqui a plataforma de equilíbrio, que está bem divulgada e na Alemanha já é um bub lá que está ocorrendo. O que é a função dela? Trabalhar lá da propriocepção. Então é utilizado pessoas que têm problema de labirintite, né? Para não ocorrer isso. Nós temos dentro do nosso ouvido médio, um líquido chamado endolinfa. E ele tem essa função de equilíbrio. Então, o que vai ocorrer? Nós trabalhando esse ponto, que tecnicamente falando, professor, que simples, mas não são todos que conseguem tentar chegar próximo do eixo medial, que é o ponto de equilíbrio. Mas que gasta também, Silvio. E isso vai trabalhar esse lado da tua propriocepção, de domínio corpóreo. Né? Perfeito. Tá? Muito obrigada pela participação. Numa outra oportunidade, a gente vem mais exercícios. Nádia, querida, obrigada também. Obrigada pela participação. Bom, gente, é assim, eu encerro o Ver Mais de hoje. Divirta-se nesse fim de semana. Volto a te encontrar na segunda-feira, a partir da 1h15 da tarde. Beijo, tchau.